Minha diretoria já baixou o futebol, então por favor, né? Primeiro link da descrição aqui no QR Code para o quê? Para você acompanhar o The New Flamengo que está voltando às suas raízes, afinal de contas foi o que aconteceu contra o Cuiabá ontem. Vem Mengão aí, Libertadores e tal, parece que vai ter retomada. E eu vou dizer para quê, por que eu acho que vai ter retomada nesse vídeo. Então baixa o futebol aí e vamos falar de Flamengo. Bom, o Flamengo jogou contra o Cuiabá, venceu o jogo por 2-0, poderia ter vencido o jogo por 6-0, as oportunidades claras de gol foram no mínimo 6 ou 7. O Flamengo fez um bom jogo. O Cuiabá tem um ataque absolutamente inexpressivo, ele não consegue fazer gol no campeonato. Você pega as estatísticas, o Cuiabá tem menos gols do que o número de jogos. Assim, eu acho que é até o pior ataque da competição, não tenho 100%, deixa eu até olhar aqui para não falar besteira. Mas eu acho que é o principal, é o pior ataque da competição. Quer ver? Fez só... Não, o Fortaleza fez 7, ele tem 9 gols apenas. Pra vocês terem uma ideia, o Palmeiras líder tem 19 gols. Então, assim, ele tem uma dificuldade ofensiva, o Flamengo sabia disso, foi pra dentro dos caras e engoliu o time do Cuiabá desde o começo do jogo. Venceu por 2-0 com todos os méritos, poderia ter feito muito mais. Um time basicamente simplificado pelo Dorival. O Dorival tá usando a fórmula mais inteligente que ele pode usar nesse momento, que é o seguinte: eu não vou inventar. Tem 2 pontos. Primeiro, você facilita na retomada do futebol que já foi apresentado por esses mesmos jogadores no sistema tático que já existia. Segundo, você joga na bunda dos caras. Vamos falar real, né? Quando você faz isso, você tá falando pros jogadores o seguinte, ó, aí ó, é o sistema de jogo que vocês já jogavam antes, se vocês não jogarem agora, tem alguma coisa errada. Então, é uma maneira também, sem usar palavras, de dizer pros caras, agora é com vocês, né? E funcionou. O Flamengo, claro, não é o parâmetro, o Cuiabá, tá na zona de rebaixamento, claro, tudo isso, tá? Mas, o que funcionou mais do que isso? Mais do que as chances de gol, perdidas, criadas, o que funcionou melhor do que isso? Funcionou um reencontro muito interessante ontem. Claro que também tem a ver, e isso é muito legal, é uma resposta, eu acho, que o flamenguista deu aos elogios que todo mundo fez na semana passada à torcida do Vasco no Maracanã contra o Cruzeiro. O flamenguista se sentiu meio, tá, mas peraí, mas eu também, porra, como é que é? E foi lá e arrebentou com o Maracanã também. E o reencontro foi muito legal, porque há quanto tempo o flamenguista não encontrava o Flamengo? Em situação difícil, contra um time lá atrás, perto de uma zona de rebaixamento, em crise, né? Há quanto tempo que o torcedor do Flamengo não encontrava o Flamengo dessa maneira? E aí o flamenguista, acho que ontem reencontrou o Flamengo, a sua moda antiga, a sua melhor maneira, que não é estar em crise, mas que é ter o torcedor do Flamengo disposto a virar aquilo que não é provável. Assim, não tá funcionando, eu vou fazer diferença aqui, eu vou reverter o cenário, que é o que a torcida do Flamengo sempre fez brilhantemente a vida inteira. E ontem eles tiveram essa oportunidade, acho que nos últimos anos nem teve muito essa oportunidade, porque o Flamengo sempre teve muito alto, né? Sempre teve muito em cima na tabela e tal, sempre teve disputando. A crise no Flamengo ela tá em terceiro. Então, agora, nesse momento, acho que a torcida olhou e falou, bom, foda-se, vamos empurrar o jogo. E impressionante, cantaram, empurrar o jogo inteiro, assim como o Vasco, né? Como os elogios feitos à torcida do Vasco, num jogo que também não valia grande coisa, no caso do Vasco, o adversário era grande, no caso do Flamengo, não, mas o que valida mais ainda o empenho da torcida ter abraçado o time e acho que entendido o seguinte, ó, lembra daquele Flamengo que a gente vivia tendo que abraçar o time e botar no colo para levar? Esse aí não precisa, mas mesmo assim vamos botar, né? E foi muito maneiro, a torcida do Flamengo empurrou, cantou o jogo inteiro, assim, numa intenção mesmo de ajudar os caras, de tentar tirar o Flamengo dali e tal, e esse é um Flamengo que eu sinto falta, né? Eu ia até sugerir para a diretoria do Flamengo atrasar um mês de salário, mentira, mas esse Flamengo que a torcida abraça, que a torcida carrega o Flamengo, e não que o Flamengo carrega a torcida, eu sinto muita falta, porque esse Flamengo ele é encantador, ele é a verdadeira vocação do Flamengo, né? Uma torcida que carrega o seu time com ele. Os outros times, a maior parte dos clubes, são os clubes que carregam suas torcidas e às vezes a torcida tem uma movimentação. O Flamengo historicamente sempre foi isso, né? O clube fudido, devendo salário, tudo, puta, a torcida ia lá, pegava o time e levava. Imagina, vocês já levaram times horrorosos pra frente, levar isso aí é mole, porra, vai ser mole, mas eu acho que faltou nesses últimos anos, só faltava um jogo assim que nem esse, assim, né, inexpressivo, com o Maracanã cheio, com a torcida apoiando, pegando o time no colo e falando, não, vamos junto então vamos junto. Até porque a sequência agora é puxada, né? O Flamengo vai pegar o Galo em Belo Horizonte, esse sim tá com problema, tá alguns jogos sem vencer, não tá legal, a gente sabe da rivalidade do Flamengo e do Atlético, que sempre foi do Atlético pro Flamengo muito grande, e hoje já tem reciprocidade, o flamenguista também tem rivalidade com o Atlético e, portanto, né, temos aí uma grande partida nesse final de semana. E o Flamengo precisa, nesse momento, desse apoio, assim como o Atlético também, e vai ter. Tenho certeza que o Mineirão vai estar lotado e os atleticanos vão dar toda a força pro time,
contra o Flamengo. Só que a sequência do Flamengo é o Atlético Mineiro, aí o Flamengo volta para casa para jogar com o América Mineiro, que não é bobo, tá? E depois sai para jogar contra o Santos, sai para jogar com o Corinthians, ou seja, não é um momento fácil do Flamengo se recuperar no campeonato. Então, qualquer ponto é muito importante. Eu acho que de alguma forma o torcedor do Flamengo entendeu isso. E o time também ontem. Porque o time do Flamengo foi simples, assim, objetivo. Joga naquela formação, padrão, vambora, bola no Gabigol. Ele perdeu vários gols ontem, mas fez, né? Sempre faz. E resolvido o jogo, 3 pontos, vambora. E agora foco na recuperação. Porque realmente é uma sequência difícil. É uma sequência que se o Flamengo tirar, e vamos usar a planejada com bom senso, tá? A planejada ela é meio travada, vamos usar ela com bom senso. Flamengo e Atlético. A tendência é que o Atlético ganhe um empate, porque o Atlético joga dentro de casa. Então se o Flamengo arrumar um ponto aqui, tá maneiro. O Flamengo tem que fazer 3 contra o América. O Flamengo arrumar um ponto na Vila contra o Santos, tá maneiro também. É o Santos, né? Na Vila, tá em 7º, o Santos também. Depois o Flamengo pega o Corinthians em São Paulo. O Corinthians é o vice-líder do campeonato. Um pontinho também tá bom, entendeu? Então o Flamengo vai para 3 jogos fora de casa, onde ele vai ter que achar ponto onde não tem, onde não deveria ter. Vai ter que buscar pontos improváveis. Isso estando com uma pontuação abaixo. Então, não é o momento do Flamengo assumir liderança. É o momento do Flamengo se manter equilibrado para depois poder buscar a liderança. Por quê? Porque depois disso, para fechar, vem Curitiba em casa, Juventude em casa e o Avaí fora. E aí, irmão, depois o Atlético Goianiense em casa. 4. São 4 jogos que o Flamengo pode fazer os 12 pontos em sequência. E esse é o momento da retomada. Então, este momento do Flamengo, espero que o Flamenguista tenha o mesmo entendimento que ele teve ontem, que nesses próximos jogos, se acontecer de ganhar de Santos, Corinthians e Atlético lá, puta que eu pariu, paraíso pra vocês. Mas o provável, o normal, e voltando àquele patamar humilde de histórico, é não vencer esses jogos. Que não significa jogar mal, não significa perder, pode empatar e tal. Mas o normal não é vencer esses times lá. O Abel falou isso, quase morreu, mas é isso, essa é a realidade. E os 3 pontos contra o América. Depois, aí o Flamengo vem a retomar. Então a conta que eu acho que o flamenguista tem que ter em mente é, nos próximos jogos, apoio total para manter o Flamengo próximo. Manter o Flamengo próximo, a gente tem 4 jogos para deslanchar, fazer os 12 pontos e chegar lá na ponta da tabela junto com os outros. Esse é o panorama, esse é o cenário. Pelo primeiro jogo desse cenário contra o Cuiabá, me parece que o torcedor do Flamengo entendeu. Vamos ver se no próximo jogo uma derrota eventualmente contra o Atlético Mineiro não transforma tudo isso num problema de novo, porque aí voltamos àquele patamar de um pouco de arrogância, de achar que perder para o Atlético lá é um absurdo, para o Inter é um absurdo. Aí realmente as coisas não vão andar enquanto não botar o pezinho no chão e lembrar que o Flamengo, muitas vezes com um time medíocre em casa, foi o time que tirou pontos dos grandes favoritos ao campeonato por ser Flamengo. Só que o Atlético é o Atlético, o Inter é o Inter, o Grêmio é o Grêmio, o São Paulo é o São Paulo e assim por diante. Então tem que ter essa dimensão para jogar direitinho na humildade com o pezinho no chão. Valeu?